Olá, meus amigos. Vejam que interessante, que revelação, que mistério revelado. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. E a igreja afirma que esta realidade se aplica somente sobre a vida do homem Jesus. Mas isto não é verdade. Prova disto é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Os seres humanos são criados pelo Verbo de Deus, pois toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Prova disto é que Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, que o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Veja bem, o Verbo se fez carne. Aí podemos entender porque toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Porque o que é nascido da carne é apenas carne. E diz as Escrituras que o Verbo se fez apenas carne. Por isso que agora a carne, que é Deus em manifestação inconsciente neste lugar, precisa despertar do Espírito. Pois foi o Espírito justamente que fez a carne. E foi justamente o Espírito que se tornou inconsciente por causa da consciência da carne. Por isso deve-se remover primeiro o natural para ser estabelecido o espiritual no seu lugar. A mentalidade da carne deve ser removida para ser estabelecida a mente espiritual, que é a mente de Cristo, em seu lugar. Como assim o Verbo se fez carne e se aplica somente sobre o homem Jesus? Se Deus envia o seu Espírito, e o Espírito é o Verbo, em outras palavras, para um ser humano ser criado, primeiro o Verbo precisa se fazer carne, pois é o Espírito que se faz carne e não a carne que se torna Deus, meu amigo. Você consegue compreender e aceitar esta verdade? Que todos nós somos Deus em manifestação inconsciente neste lugar, aguardando o despertar do Espírito? Por isso disse Jesus que é necessário nascer do Espírito, ou seja, despertar do Espírito na carne. Porque toda a carne é o próprio Deus em manifestação, pois o Verbo se fez carne. Neste caso, você é Deus em manifestação, inconsciente. Por que inconsciente? Porque você só consegue se identificar através da carne e não através do Espírito. Quando você vier a nascer do Espírito, você entenderá que desde o princípio você era o próprio Deus, dormindo na carne.